2 de agosto. Não ficará pedra sobre pedra. Marcos capítulo 13. Ao sair Jesus do templo, disse-lhe um de seus discípulos: Mestre, que pedras, que construções! Mas Jesus lhes disse: Vês essas grandes construções? Não ficará pedra sobre pedra, que não seja derrubada. No Monte das Oliveiras, defronte do templo, achava-se Jesus assentado quando Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: Dize-nos, quando sucederão essas coisas? E que sinal haverá de todas elas quando estiverem para cumprir-se? Então Jesus passou a dizer-lhes: Vede que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome dizendo: Sou eu, e enganarão a muitos. Quando, porém, ouvirdes falar de guerras e rumores de guerras, não vos assusteis. É necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino. Haverá terremotos em vários lugares e também fomes. Estas coisas são o princípio das dores. Estais vós de sobreaviso, porque vos entregarão aos tribunais e às sinagogas. Sereis açoitados e vos farão comparecer à presença de governadores e reis, por minha causa, para lhes servir de testemunho. Mas é necessário que primeiro o Evangelho seja pregado a todas as nações. Quando, pois, vos levarem e vos entregarem, não vos preocupeis com o que haveis de dizer, mas o que vos for concedido naquela hora. Isso falai, porque não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os seus progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Jesus estava ali assentado, como várias vezes a Bíblia menciona, ali no pátio, fora do templo. E dava para ver então o templo inteiro. O templo era maravilhoso. A sua construção começou no ano 20 a.C. e terminou no ano 60. Então veja que no ano 60 continuou fazendo os melhoramentos, mas no tempo de Jesus ele era já lindíssimo. Existia 162 colunas ali no pátio. Cada coluna precisava de 3 homens para abraçá-la. 162 colunas. Que coisa lindíssima! Espetacular! O orgulho dos judeus. E ali Jesus sempre ia no templo. Lembra que ontem nós estudamos que ele se assentou nesse mesmo lugar, vendo as ofertas sendo depositadas pelos adoradores nos gasofiláceos. E ele observou a sinceridade de uma viúva pobre. Agora Jesus, os discípulos olhando para aquele templo, Pedro fala para Jesus: Senhor, olha que construções,
Que pedras! Existiam pedras que pesavam centenas de toneladas, muito grande. Dava a impressão que seria indestrutível, algo que representasse o próprio Deus, indestrutível. Mesmo que os inimigos entrassem ali, não conseguiriam destruir. Era o pensamento dos judeus. Mas Jesus os decepcionou e deu uma resposta que eles não esperavam. Ele falou: veja essa grande construção, essas grandes pedras. Chegará um momento que não ficará pedra sobre pedra. Tudo será destruído. Ele estava se referindo à destruição do templo que ocorreria no ano 70 depois de Cristo. Jesus viveu até o ano 35, 33. E agora Jesus fala que seria destruído depois que ele fosse embora, por causa da infidelidade do seu povo, porque não aceitaram o Messias, não creram nesta profecia. E ele, então, os discípulos disseram: ora, mas quando acontecerão essas coisas? Porque eles achavam o seguinte: para derrubar esse templo é equivalente ao fim do mundo. No fim do mundo será tudo destruído? Então, quando acontecerão essas coisas? Jesus não estava falando do fim do mundo, estava falando do ano 70, a destruição da cidade e do templo. Mas Jesus aproveitou a resposta deles, a pergunta deles, para dizer a respeito do fim dos tempos, fim do mundo. E disse: olha, perguntaram qual o sinal quando estiver para acontecer essas coisas. Ele disse: olha, cuidado com os falsos, com os enganos. Virão muitos no meu nome e dirão: eu sou o Cristo. Não acreditem nisso, não são eles. Virão falsos profetas, ensinando doutrinas que são preceito de homens, inventada por homens. Não acreditem. Fiquem firmes. E haverá sinal, e o sinal que haverá serão guerras, rumores de guerras, nação contra nação, epidemias, pestes, fome em vários lugares. Mas não se assustem, porque ainda não é o fim. Porque ainda deverão pregar o Evangelho eterno em todo o mundo. Então virá o fim. Mas o que vai acontecer com vocês, os fiéis que estiverem nesse tempo vivos, vivendo essas cenas reais? Vos odiarão, assim como me odeiam, odiarão a vocês. Até a vossa família vai odiar vocês.
A vossa família vão entregar vocês aos tribunais, às sinagogas, e vos açoitarão, e alguns serão mortos. Filhos matarão seus pais, matarão seus progenitores, mas aquele que permanecer fiel até o fim, esse será salvo. Não tenham medo, estarei com vocês. Será muito difícil esse momento. Será uma guerra onde o demônio estará presente com todo o seu ódio, incitando nações, incitando gentios, infiéis, a vos destruírem. Mas se vocês ficarem fiéis até o fim, vocês serão salvos. Naquela hora, os apertarão de um lado para o outro e exigirão explicações. Não vos preocupem com o que tiver que dizer, porque o Espírito Santo falará através de vós. Vos fará lembrar de todas as coisas que vocês estudaram, que vocês sabem. Colocará a palavra certa na hora certa, e eles não terão respostas para isso, mas ficarão mais odiosos. Fiquem firmes, não será fácil o fim dos tempos. Aquele que ficar firme terá a salvação.